E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui reunido, eu, professora Bruna de Matemática, Bruno de Química, Paula de Português, eu, Vivian de Biologia. A gente está aqui reunido hoje para fazer uma orientação acadêmica especial, dessa vez sobre trabalho na contemporaneidade. Então, a gente vai discutir bastante sobre as questões das relações de trabalho, da precarização, né, das questões feministas, questões de dignidade humana, trabalho escravo, enfim. Vamos que vamos. Olá, gente. Eu começo falando um pouquinho sobre o conceito de trabalho, que é importante para a gente entender hoje em dia, né, da onde que surge essa ideia de que trabalho é algo ruim, torturante. Isso está lá desde a origem da palavra. A gente vai lá para o latim, né, que vem de um instrumento de tortura, o nome, né, tripalium, que era um instrumento de produção agrícola que também era usado para a tortura. Por isso que desde as relações de trabalho lá na antiguidade já era visto como algo pesado, algo para as classes mais desprivilegiadas, né? E já tinha essa divisão também entre trabalho intelectual e trabalho manual. No grego também existiam duas palavras para designar trabalho, né? Que era o pônus, que era uma penalidade, era algo ruim, e o ego, né? Que era um trabalho mais artístico, criação. E essa palavra, com o tempo, ela vai mudando o seu significado. A gente vai ter mais à frente. Depois da moderna, a reforma protestante, nós já vamos ter aí esse espírito protestante que vai ver o trabalho, né, para se opor ao trabalho lá católico, que era visto também ainda como algo ruim, como uma dignificação do homem. Então, você trabalhava, se você era próspero no seu trabalho, era sinal que você era uma pessoa que iria para o céu, né? Era uma pessoa que tinha todas as qualidades ali que um homem de Deus deveria ter. Então, o trabalho dignifica o homem vem daí do protestantismo lá na Reforma Protestante. Isso aí vai mudando, a gente vai ter depois as revoluções industriais, aí no século XVIII, XIX, e as relações do homem com o trabalho vai se modificando, né? Então, a gente vai ter surgimento de indústrias, o trabalho ele fica institucionalizado. Então, a palavra trabalho, né, emprego, que vai surgir lá na Inglaterra, vai designar esse trabalho feito em fábricas, né? Então, já há essa modificação total. Então, algo que era muito ruim vai virar aí a subsistência humana, algo, né, massificado. Então, a gente vai ter aí alguns teóricos que vão falar sobre o trabalho. A gente vai ter no século XIX o Marx, que vai destrinchar aí essas relações de produção, as relações do trabalhador, né? O Marx vai dizer que o trabalho vai passar lá da Idade Média, quando ele tinha produto desse trabalho, em vez de ter só valor de uso, vai passar a ter valor de troca, né? Então, o capitalismo, né, que é esse sistema que vai surgir aí com as modificações de produção, vai estar pautado no lucro máximo, na divisão do trabalho. Então, a gente vai ter várias organizações dessa linha de produção, né? A gente vai ter o Taylorismo, o Fordismo, como a gente sabe, assim, das nossas aulas aí de história, de sociologia, né? Vai ser essa racionalização do trabalho. Então, a gente vai ter linha de montagem, vai ter estratificação, hierarquização, essa total reorganização aí, essa racionalização da linha de produção. A gente tem como exemplo aí o filme Tempos Modernos, que mostra exatamente essa alienação do trabalho, né? Essa repetitividade, a consciência do processo inteiro da feitura de um produto. Ele tinha apenas noção das partes, né? Por isso lá que o Chaplin ele vai retratar a alienação de apertar um parafuso apenas, né? Então, tem esse racha completo aí entre trabalho manual e trabalho intelectual. Então, alguém pensa essa produção e o trabalhador ali vai só executar a sua tarefa, né, alienante. Isso ainda vai até hoje com modificações. Então, o que a classe trabalhadora, né, para falar aí nos termos dos pensadores das classes, os trabalhadores vão ter direitos ganhos nesse processo, né, com muita luta. E hoje em dia a gente passa por uma reestruturação dessa produção. A gente vai ter aí crises, né, desse sistema capitalista,
E para resolver, esses capitalistas eles vão cada vez mais flexibilizar as relações. Então, a gente vai ter reformas aí, os direitos trabalhistas eles vão passar por perdas também, né? E a gente vai ver aí um pouquinho mais também sobre como essa flexibilização vai também atuar na precarização desse trabalho, né? Então, a gente tem hoje, com o neoliberalismo, né? A ideia desse neoliberal é que o Estado ele não tenha tanta assistência, assim, esses programas de assistência à saúde, educação sejam reduzidos. Então, há essa contenção de gastos nesses programas de assistência. E, por outro lado, o Estado ele tem que priorizar a estabilidade monetária. Por isso que o privilégio é sempre para o grande capital. A política de Estado sempre vai priorizar o mercado, os grandes capitais, em detrimento do trabalhador, né, do povo. Então, a gente vai ver aí também alguns desdobramentos disso, como isso é na prática na nossa sociedade. Na medida que a Revolução Industrial na Inglaterra, a primeira revolução acontece aí no fim do século XVIII, né, início do século XIX, no Brasil, os primeiros traços de industrialização, eles só chegam muito depois, né? Então, o Brasil até, o início do século XX, o Brasil era um país essencialmente rural, né? Que vivia basicamente de agricultura, de cultivo de café, cultivo de cana, ainda uma herança colonial muito forte, né? Isso é muito importante falar, porque hoje em dia a gente tem muito trabalho escravo, a gente tem uma precarização enorme do campo, exatamente por essas raízes agrícolas, né? Esse latifúndio que não deixa a industrialização ser plena, né? A nossa maior bancada lá no Congresso é a bancada ruralista, exatamente porque o poder desse latifúndio ainda é um dos principais no nosso país, né? E é importante até a gente linkar essa questão que você trouxe do latifúndio, porque ela vai trazer pra gente uma ligação muito profunda entre a questão do direito à terra e do trabalho, né? Porque quando a gente está falando de produção rural, a gente está falando de ou você é um empregado, um cortador de cana, né? Ou você é alguém que tem ali, que mora naquele pedaço de terra e que tem uma produção, utiliza parte dessa produção para subsistência e utiliza outra parte para troca, né, para venda, e assim você cria todo um ecossistema ali de troca, né, de venda comunitária. Então, o esquema, quando você está falando de muitas pequenas propriedades, né, o esquema de comercialização, de vida e de dignidade humana e de trabalho, é muito diferente de quando você está falando de grandes latifúndios, né? Me lembrou uma reportagem que eu vi, que falava um pouco dessa questão do trabalho escravo no campo que você trouxe, que era falando sobre como é que esses trabalhadores do campo, eles se tornam escravos, né? Eles não são inicialmente escravos, eles são remunerados, né? Não é nem trabalho análogo à escravidão, eles são remunerados. Só que o que acontece? Eles vão trabalhar nas fazendas e as fazendas vão oferecer o mínimo de dignidade, que é um lugar para dormir, um lugar para tomar banho, vão fornecer alimentação. Só que, na verdade, eles não estão fornecendo, né? Depois de alguns meses, fica claro para o trabalhador que, na verdade, ele não estava ganhando aquilo como um direito ou como uma benesse, né? O empresário ele estava vendendo aquela cama, aquele espaço para dormir, ele estava vendendo aquela comida. Então, o que ao longo daqueles meses aquele trabalhador acumulou com aquele empregador? Dívida. E aí ele cria um ciclo, né? Isso, claro, é contra a lei, né? Mas isso acontece muito, é uma realidade do nosso campo hoje. E aí o empregado, ele cria uma dívida com o empregador, uma dívida que, claro, não existe, ela é inventada, né? A partir dessas coisas que o empregador veio fornecendo para ele ao longo desses meses, que são básicos para ele trabalhar. Até EPI, né? Cortadores de cana precisam de EPI, proteção aqui nos punhos, proteção nas pernas contra picada de cobra, óculos, capacete, facão. Todos esses EPIs e materiais de trabalho são cobrados do empregado e ele cria uma dívida, ou seja, aí ele tem que ficar mais tempo lá trabalhando para aquele cara para pagar a dívida, só que quanto mais tempo ele trabalha, mais dívida ele faz. Aí ele entra num ciclo vicioso e ele nunca consegue sair de lá. E muitas vezes, por serem muito isoladas, essas fazendas, os caras não conseguem entrar em contato com a família, não conseguem entrar em contato com ninguém para resgatar ele. Então existem ações do Ministério Público, né, que visa justamente resgatar esses trabalhadores, aí sim, em situação análoga à escravidão no campo, né?
Não é só no campo, como também se estende para os grandes centros, e é uma questão também muito atual. Quando a gente começa a falar de história, a gente pensa que isso está muito afastado do nosso tempo de hoje. Não está, tanto é que recentemente a gente vira e mexe e encontra reportagens que trazem pessoas resgatadas de situações análogas à escravidão, como, por exemplo, o caso de uma senhora que foi resgatada a uma condição análoga da escravidão. E isso aconteceu aqui, no Brasil, num centro urbano. Foi no quarto dos fundos desta casa à venda que policiais e servidores do Ministério Público do Trabalho encontraram uma mulher de 61 anos, depois de uma denúncia anônima. A idosa trabalhava para a família há mais de 20 anos. Com a pandemia de Covid-19, os patrões disseram que ela não poderia mais ter acesso à casa principal deste imóvel, nem mesmo para ir ao banheiro. O quarto dos fundos era uma espécie de depósito. E a idosa só soube que os patrões haviam se mudado porque os vizinhos contaram. Desde fevereiro que ela estava sem acesso ao banheiro. Ela ficou muito constrangida, enfim, mas me disse que usava quando precisava de uma vizinha da frente, que depois eu ouvi como testemunha que confirmou os fatos, ou que usava um balde e depois o jardim, enfim, infelizmente uma condição absolutamente degradante. A patroa Maria Coraza Ustundag, de 29 anos, é executiva de uma multinacional. Então, é muito complicado essas relações que a gente tem criado, que a gente tem vivido, e a perspectiva dessas relações futuras entre empregador e empregado, essas relações trabalhistas, esse nosso direito que está sendo perdido, né? A escravidão são relações aí pré-capitalistas que o capitalismo se usa amplamente, não são exceções. O trabalho escravo, ele é extremamente rentável, lucrativo. Então, hoje em dia, tem até organizações, um daqueles vídeos que o PVS disponibiliza lá, maravilhoso, né, que é até o Sakamoto, que é conhecidíssimo, né, nessa luta contra a escravidão, contra o trabalho infantil. Ele faz um levantamento aí de grandes empresas hoje em dia que se utilizam amplamente do trabalho escravo. Então, muito da nossa produção de alimentos, indústria têxtil, tudo isso vem ali, é arraigado ali no trabalho escravo, né? A base de tudo é o trabalho escravo. Então, não é algo assim, não é uma exceção, não é algo do passado, é algo presente e a gente consome isso sem se dar conta, né? Tanto que um desses estudos lá do Sakamoto era exatamente um aplicativo de celular que ele mostrava ali quais empresas tinham relação ali com o trabalho escravo, que para ele era uma das formas de você também coagir, né? Você sabendo e não consumindo daquelas empresas. Sim, porque muitas empresas, elas não só... Tem algumas que utilizam diretamente mão de obra escrava nas suas lavouras, né? Nas suas fábricas, enfim, nos seus processos de produção. Mas existem outras empresas que, para fugir dessa fiscalização, elas terceirizam algumas partes do seu processo produtivo, tipo assim, elas terceirizam... Não são elas que produzem a própria matéria-prima, né? Se você pensar, por exemplo, a Nestlé compra o cacau de algum vendedor, né? Ela tem lá os seus vendedores credenciados. E o que acontece? Tem algumas listas de escravidão, né? De empresas que utilizam mão de obra escrava, que também consideram empresas que fazem isso. Que, por exemplo, eu não produzo cacau, então eu não tenho nada a ver com a escravidão em lavouras de cacau. Não, tem sim, porque você sabe que aquela empresa que você compra o cacau utiliza mão de obra escrava e mesmo assim você compra. Então você está colaborando indiretamente com essa questão do trabalho escravo, né? Que quando a gente está falando de trabalho escravo, de trabalho análogo à escravidão, né, que é o termo mais adequado hoje em dia, a gente está falando tanto de trabalhadores adultos, né, quanto de trabalhadores crianças, né, da exploração do trabalho infantil, do trabalho de adolescentes, né. É permitido pela lei adolescentes e jovens trabalharem, tá? A gente tem vários programas aí, Aprendiz Legal, Jovem Aprendiz. Sob algumas condições. Então, isso aí, sob algumas condições, como, por exemplo, você só pode contratar, dentro dessa faixa etária, 5 a 15% dos seus funcionários podem
podem estar dentro dessa faixa etária. Além disso, eles não podem trabalhar mais do que determinada carga horária, que se eu não me engano é de 4 horas. Então, eles também não podem exercer certos tipos de atividades. Então, tem toda uma regulamentação, né, para o trabalho de jovens adolescentes aí a partir de 14 anos, né? Só que a questão é que quando a gente vê isso nos grandes centros e nos meios rurais também isso acontece, quando a gente vê crianças trabalhando, a gente está vendo muito mais do que simplesmente aquela criança não ir para a escola, o que já é por si só muito grave, né? A gente também está vendo, dependendo do tipo de atividade que essa criança faça, a gente está vendo ali um prejuízo direto ao desenvolvimento psicomotor dela. A gente está vendo diretamente um atraso no desenvolvimento social daquela criança, né? Nos conceitos, né, morais daquela criança, porque quando uma criança fica exposta a uma relação de trabalho, você deturpa várias partes do seu desenvolvimento, você pode trazer prejuízos respiratórios, no caso se essa criança trabalhar numa mina de carvão, você pode trazer intoxicação por agrotóxicos, caso essa criança trabalhe numa lavoura, né? Aí você expõe a criança a verminoses, a diversos tipos de violência, você faz com que essa criança durma menos, consiga menos tempo para estudar, menos tempo para socializar com os colegas, brincar, que é uma ação tão importante para o desenvolvimento psicomotor dela. Então o prejuízo, quando a gente está falando de trabalho análogo à escravidão para crianças, esse prejuízo é multiplicado por 1000, né, em relação ao trabalho que a gente vê análogo à escravidão com pessoas adultas, né? O que você gostaria de ser? Treinador. Como? Treinador. Treinador? Você gosta de futebol, é isso? Você gosta? Gosto. Então, retomando isso que a Vivian estava falando do trabalho análogo à escravidão, o próprio nome já diz, né? Escravidão. Então, são condições subhumanas que os trabalhadores têm. Só que isso não é exclusivo de trabalhos análogos à escravidão. Por exemplo, ano passado, eu vi uma notícia que o STF proibiu a produção de amianto aqui no Brasil. Por quê? A produção de amianto, ela acaba causando câncer, tanto para a pessoa que produz, quanto para a pessoa que está consumindo aquele produto, né? Amianto, para quem não sabe, é aquele material que é matéria-prima para essas telhas de amianto que a gente tem nas casas. Então, o que acontece? O empregador, ele não quer saber das condições do trabalhador. Então, muitas vezes ele não oferece o equipamento de proteção individual, o EPI, ele não oferece condições para o trabalhador exercer a sua função de uma forma digna, de uma forma segura. O que a gente viu ano passado, o que eu vi ano passado nessa notícia, os governantes de Goiás querendo acabar com essa proibição e querendo voltar com a produção de amianto, sendo que inúmeros estudos científicos mostram que isso é prejudicial para o trabalhador. Mesmo com EPI, não existe uma forma segura de você produzir o amianto. Só que o empregador não quer saber disso, ele só está visando o lucro. E esse é o sistema capitalista que a gente vive. O empregador, ele olhando só para o lucro e olhando a mão de obra como uma coisa descartável. Se aquele trabalhador morrer de câncer, não tem problema. Existem outros que vão substituir ele. A pior coisa que me aconteceu, eu me lembro, eu estava molando uma foice e eu reclamei que não tinha uma merenda para a gente, né, merendar antes de sair. E aí ele foi e me disse assim: se tu tá olhando o meu chiqueiro de porco? Eu digo, eu tô. Ele disse: esse porco tem mais valor do que vocês aqui dentro. Eu acredito que seja desvalorização da vida do trabalhador. Nisso que o Bruno falou, tem uma coisa que é muito importante, né? Como é que, na verdade, esse sistema capitalista, ele precisa que pessoas sejam pobres e pessoas sejam ricas, né? Faz parte da constituição do sistema capitalista uma distribuição que não é igual, né? Que não é igualitária de riquezas, porque a partir do momento que todos tiverem uma distribuição igualitária de riqueza, a riqueza perde seu caráter distintivo, né,
né? E o capitalismo deixa de existir, aí o capitalismo vira o comunismo, basicamente, né? Ele vira uma distribuição igualitária de bens, recursos e riquezas, né? Que não é essa a ideia do capital. E aí a gente vê como essa própria característica do capitalismo, que é distinguir as pessoas em classes, né? Que aí até Marx que vem colocar essa discussão, como a Paulinha botou no início, é que essa pobreza que é produzida propositalmente pela lógica capitalista, ela é justamente o que vai sustentar essas relações de trabalho que o Bruno colocou agora, né? Como, por exemplo, o trabalhador é descartável. Por que o trabalhador é descartável? Porque, primeiro, esse trabalho de mineração, não sei se pode dizer assim, do amianto, é um trabalho pouco qualificado tecnicamente, né? Você não precisa de grande estudo, então, basicamente, tipo, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de trabalho, ela só precisa ter força bruta, força física, né? Essas pessoas são pobres, então elas precisam de qualquer dinheiro para viver, certo? Então elas se submetem a diversos tipos de humilhações e diversos tipos de condições, né? Porque simplesmente elas não têm opção. Então é muito importante dentro desse sistema, né, que se sustenta através disso, disponibilizar trabalhos sem condições, sem direitos, né, sem higiene, sem segurança, para pessoas que se submetem a isso. E é sempre importante para eles terem pessoas que vão se submeter a isso, né? Porque assim eles conseguem pagar pouco por um trabalho perigoso, né? Que não compensa e que não traz nada para aquela pessoa, né? Então só pra gente ver como é que isso funciona de uma forma cíclica, né? E é isso, como isso é mantido? Volta naquilo que a Paula falou. Na reforma protestante, o trabalho ele era visto como alguma coisa que edificava o homem. E isso hoje em dia é vendido. Quando você vê uma foto de uma pessoa na cadeira de rodas, vendendo com a mochila de um aplicativo de entrega de comida, aquilo é vendido como, olha só como a pessoa está superando aquela dificuldade. Então, o trabalho visto como uma coisa ruim, ele é vendido como uma coisa boa. Se você está sofrendo, significa que o seu trabalho está valendo. Se você está com um trabalho, que você está se sentindo bem, você está em boas condições, isso já não é visto como uma coisa boa, apesar de ser confortável para você. Sim. Então, acho que é dessa forma que essas relações elas são mantidas, há essa manutenção dessas relações. Não, e como é que essa parada toda é sustentada também por um mecanismo de meritocracia, né? Porque aquele cara, ele só vai estar ali dispondo de 13 horas da vida dele, trabalhando numa coisa completamente insalubre, completamente perigosa, porque de alguma forma, alguma coisa diz pra ele que o trabalho é um meio de se alcançar a riqueza, né? E alguém fala isso pra ele. Alguém. Todo esse sistema que vende essa meritocracia, né? A gente vê aí diversas propagandas. O iFood recentemente vinculou a propaganda de um rapaz que, claro, ele é uma exceção, é um rapaz que usava o dinheiro que ele ganhava nas entregas de comida, que é um dinheiro muito pequeno, tá? Pelo que ele faz, que é muito trabalhoso, ele gastava esse dinheiro pagando a mensalidade da universidade. Fiquei desempregado, mas não queria abrir mão do meu sonho. Foi uma terça-feira, eu fiz meu último evento. E aí no dia seguinte, na quarta-feira, veio o decreto, paralisação total. Eu falei, nossa, o que eu faço? Quero continuar estudando, né? Me formar. Tenho uma moto, né? E aí eu comecei a fazer a entrega e consegui pagar minhas contas, né? Pagar o financiamento da minha moto, pagar minha faculdade. Entregando o pedido dos outros, que no final eu vou entregar o pedido da minha mãe. Quer ver um filho formado, com o diploma na mão. iFood. A maioria das pessoas que trabalham no iFood são pessoas que perderam emprego ou pessoas que estão procurando algum emprego porque não tem nenhum, não conseguiram ainda o seu primeiro emprego e tiram ali aquele trocado para conseguir comprar alguma coisa para casa ou para conseguir ter algum dinheiro para si. Então, né, e a gente sabe que a realidade da massiva maioria do Brasil é que não sobra um centavo no final do mês, né? Mas a gente é bombardeado a todo momento com propaganda que diz como é que a gente deve economizar nosso dinheiro, como é que o brasileiro é um mau gestor do próprio dinheiro, sendo que, na verdade, não, a gente utiliza a maior parte
do nosso dinheiro pra gente viver, pra subsistência, pra pagar as contas, pra comer e pra se locomover, pras coisas mais básicas, né? Então, esse ideal de meritocracia faz a gente ficar doente, porque passam uns anos, a gente vê que tá no mesmo lugar, que não ascendeu socialmente e fala, cara, será que tem alguma coisa errada comigo? Porque olha aí o Joãozinho do iFood, né, que usava o dinheiro dele pra pagar a faculdade. Poxa, eu poderia ter usado o meu pra pagar a faculdade. Mas ou você paga a faculdade ou você come, né? Então não tem... as pessoas não têm que parar de se sentir culpadas por não conseguir, porque na verdade o que faz elas não conseguirem é justamente esse sistema. Só uma observação, às vezes ou você paga a sua faculdade ou você paga o seu transporte para você ir trabalhar. Tem isso também. Pode falar, Bruna. Com todo respeito, Vivian, vou fazer uma correção. Não é o dinheiro para viver, é o dinheiro para sobreviver. Com certeza. Então a relação não é de você ter condição de vida. O que é vida? Você conseguir pagar um plano de saúde, coisa que a gente não deveria pagar, que o Estado deveria oferecer uma vez que a gente paga impostos. Ter condição de pagar as contas com tranquilidade, sem precisar ficar pagando fazendo compras no mercado e olhando, como a gente vê nas filas de supermercado, as pessoas passando as compras e olhando para ver se aquele valor vai dar certo ou não, para ver o que vai deixar. E isso é muito triste, é uma realidade muito triste. E essas condições que os colegas aqui trouxeram em relação à precarização do trabalho, o termo trabalho escravo desenvolvido, que eu vejo dessa maneira, que a precarização hoje é o trabalho escravo que a gente conhecia, que está voltando, isso é tão atual e eu vejo, infelizmente, isso tão no nosso futuro, se a gente não criar uma conscientização hoje. Por quê? No início do ano, eu vi um trabalho de um professor doutor da Universidade Federal de Pernambuco, e ele é da área de serviço social. No trabalho dele, ele discutia essa questão do trabalho hoje, e o foco desse trabalho que ele trazia eram as formas revestidas de precarização que a gente tem, que tem tudo a ver com tudo que foi discutido aqui. A precarização, como a Paula mesmo já falou, é a flexibilização das leis trabalhistas. A gente conseguiu esse direito e a gente está perdendo esse direito cada vez mais. E isso tem a ver com o que o Bruno colocou, que é o serviço de uberização, esse termo uberização, né, que é as pessoas sobreviverem dentro do trabalho, né, trabalhar para sobreviver, e você não ter qualidade de vida, você não poder dormir, você trabalhar horas a fio para ganhar uma quantia em dinheiro que não supre suas necessidades básicas. E essa flexibilização das leis trabalhistas, ela veio com um discurso de passar por uma crise, evitar o desemprego. Então, olha só, para eu não te mandar embora, eu vou flexibilizar, eu vou te pagar menos, eu não vou pagar todos os seus benefícios, eu vou fazer isso, ou você é mandado embora. Então você tem que optar. O que o empresariado tem dito para mim, eu concordo, né? Dizendo o seguinte: o trabalhador um dia vai ter que decidir menos direito em emprego ou todos os direitos em desemprego. Esse custo do Brasil, os encargos trabalhistas, faz com que você tenha aproximadamente 50 milhões de brasileiros na informalidade. E isso começou com as crises financeiras que o nosso país vem vivendo, né, que ele vem sofrendo. E essa crise econômica, ela já se instaurou no Brasil há alguns anos. O problema disso tudo, né, é que ao invés do governo promover medidas que resguardem a população em maior quantidade, que é a população de baixa e média renda, não. Faz com que o sacrifício seja dessa população e não do grande empregador, né? Sim. Tanto o governo quanto a mídia, eles estimulam essa suposta liberdade de trabalho. Você vai trabalhar a hora que você quiser, você vai produzir o quanto você quiser, e isso é muito ilusório. A gente começa a confundir conceitos. Quais conceitos? O conceito de liberdade de trabalho, que é empregada pelo governo e pela mídia para favorecer as classes das pessoas que têm poder aquisitivo mais alto em relação a toda a sociedade, com o conceito de trabalho liberal. O trabalhador liberal é a pessoa capacitada, é a pessoa formada, por exemplo, um advogado que trabalha por conta própria, é um médico que tem um consultório próprio. Isso é o trabalho liberal. O cara trabalha a hora que ele quiser, certo? Diferente dessa ideia que está sendo vendida de forma errada. A ideia que está sendo vendida hoje, que é a liberdade de trabalho, que é a uberização, que a pessoa te contrata, a empresa te contrata, né? Porque ela não te dá benefício, então não é contrato, porque não existe relação trabalhista aí. Ela não paga benefício nenhum. Se você não trabalhar, se você não produzir, você não ganha, você passa fome. No final do mês, você não tem 13º, você não tem benefícios, você não é garantido, você não tem nem sindicato para reivindicar seus direitos. A gente está criando classes trabalhadoras que não tem sindicato, que não
não tem respaldo. Então, isso é muito complicado. Ou seja, a liberdade dentro do trabalho está mais associada ao trabalhador autônomo, ao trabalhador informal e a forçação de barra para as pessoas virarem, ao invés de pessoas físicas, pessoas jurídicas. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu coordene uma escola, que eu seja diretora, contratada como diretora de uma escola. Hoje em dia existe uma pressão muito grande para que eu, enquanto professora e administradora de um determinado local, eu peça a demissão, crie uma empresa para que essa empresa a qual eu trabalho, que eu já trabalhava, que eu já tinha um vínculo, não tenha mais vínculo comigo, não tenha que me pagar benefícios e eu preste serviço a essa empresa. Eu posso ganhar o mesmo salário ou ilusoriamente um pouco mais. Mas um pouco mais em que sentido? No mês, eu posso ganhar, por exemplo, R$1.000 a mais. No mês, na carteira. Só que eu não vou ter mais 13º, plano de saúde, auxílio de transporte, eu não vou ter nada disso. Se por acaso a empresa que me contratou quiser rescindir um contrato, acabou, eu vou ficar a ver navios. Então, isso tudo está sendo imposto para a gente, é muito complicado. O trabalhador autônomo, ele é muito diferente do empreendedor. O empreendedor, ele planeja, ele faz um serviço com eficiência, com qualidade, com o objetivo de ampliar um capital investido por ele. Seja um capital grande. E quando eu falo de empreendedor, não estou falando de pessoas extremamente ricas que desenvolvem esse dinheiro. Não, pode ser uma pessoa com um capital relativamente pequeno que fez um negócio, abriu um negócio e conseguiu gerar aquele capital, aumentar aquele capital. Diferente de um serviço autônomo, dessas pessoas que estão em serviço informal sobrevivendo, que elas não calculam o retorno financeiro delas ideal, elas não administram o tempo delas de trabalho, elas têm que trabalhar 10, 12 horas, e isso vai aumentando, isso vai virando uma bola de neve, porque as contas vão chegando, ela não dá conta disso, do retorno dela. Elas, como eu falei, não têm sindicato de respaldo para reivindicar direitos, não existe, tem muita classe aí que a gente vê, tem muito trabalho informal que não tem sindicato. E uma outra coisa que as pessoas que são autônomas e fazem trabalho informal é não se respaldar em termos de contrato. Você não tem conhecimento, você simplesmente presta o serviço e ponto, e acabou. Você não gera um contrato, ou seja, você pode prestar um serviço e não tem o retorno financeiro daquele serviço prestado. Então, toda essa falta de conhecimento não é apresentada quando as pessoas te vendem a ideia de que venha trabalhar com liberdade de horário, venha trabalhar mais liberta do sistema. E isso é mentira, isso é falso. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar não somente no hoje, no quanto a gente ganha hoje, mas a gente tem que olhar o panorama histórico, a gente tem que ver o que é mais benéfico, a gente recuperar os nossos direitos trabalhistas. E para que tudo isso aconteça, eu acho que é necessário, é fundamental a gente criar uma conscientização do que a gente consome, bem como a professora Vivian falou. As pessoas têm, sim, culpa se ela não promove, por exemplo, a exploração das péssimas condições de trabalho, mas ela tem consciência daquilo e continua investindo naquilo. Vou dar um exemplo um pouquinho mais claro para ver se vocês conseguem entender. Vamos supor que é o seguinte, a gente tem duas blusas, né? Uma custa, vamos supor, R$200 e a outra custa R$9,90. Gente, nenhuma empresa vai abrir uma loja física para vender uma blusa R$9,90 se ela não está recebendo lucro. Se aquela blusa, a gente pensa assim, não vou pagar 200, olha só, não vou pagar 200 que eu vou dar lucro a tal empresa. E eu não quero, não tem necessidade. Gente, alguém costurou, alguém está trabalhando sob condições escravas para que aquela blusa saia R$9,90, porque não é a empresa que está deixando de lucrar ou que está reduzindo o lucro dela. A empresa está prejudicando o funcionário. Então, vamos começar a criar uma consciência. A gente sempre pensa, tá cara demais, daqui a loja quer ganhar dinheiro, a marca quer ganhar dinheiro. Não. A de R$9,90 também está ganhando. E dependendo das condições, aquela pessoa que confeccionou a roupa de R$9,90, em outros países, a gente vê situações de trabalho escravo reais, inclusive com crianças, como a Vivian falou, de criança costurar para ter que comer e para ter onde morar. A galera aqui do Twitter perguntando se não é muito caro o moletom do Lab Fantasma, o pessoal da quebrada não tem dinheiro para comprar, tem essa crítica também rolando aqui. Mas essa crítica aí, ela parte de um lugar onde as pessoas não vão num fluxo e vê um moleque com um Mizuno de R$1.000 no pé. Entendeu? O lugar onde eles querem atacar aí é uma pessoa preta que está em ascensão. Eu conheço a cadeia produtiva com a qual eu trabalho. Eu sei quanto ganha uma costureira. Eu não vou vender uma camiseta R$9,90 para colocar uma mulher ganhando um salário de miséria, uma mulher que podia ser minha mãe. Entendeu? Quem tem que se questionar sobre o preço das coisas que vende são as pessoas que conduzem essa cadeia de uma forma irresponsável, que mantém pessoas
em sistema de produção que são análogos à escravidão. A gente não se relaciona com isso. Todas as pessoas que se vinculam com o Laboratório Fantasma falando, seja em qualquer função, tá ligado? Essas pessoas usufruem dessa conquista. E é por isso que no nosso desfile de moda, as costureiras estão lá na primeira fila, chorando, emocionadas, porque elas nunca tinham experimentado costurar uma roupa e poder assistir aquilo ser lançado junto com os jornalistas chique, junto com os críticos de moda fudido, junto com os empresários, junto com os artistas. Isso é uma conquista coletiva, isso é o hip hop. Então essa crítica, ela não chega nem a me ofender, porque eu acho que é uma coisa tão pequena, você nem tá percebendo o que você tá falando. Você tá dizendo que uma pessoa preta, pobre, para ser verdadeira, ela tem que vender as coisas dela ruim, barata, zoada, entendeu? Não, muito pelo contrário, parça. A gente trabalha para que as pessoas se emancipem, inclusive economicamente, e possam usufruir disso aí. E as pessoas que podem pagar por isso, elas pagam e alimentam essa cadeia, tá ligado? Então tem uma pessoa aqui que tá muito orgulhosa em casa assistindo esse programa, porque a camisa que ela costurou, entendeu? Ajudou ela a pagar a escola do filho dela, o curso de inglês da filha, o tratamento de saúde, o aparelho de outros, todas essas coisas. É muito importante. Porque se a gente não tem essa consciência, a gente começa a banalizar a relação das péssimas condições de trabalho que a gente está vivendo e, se duvidar, nós vamos continuar vivendo assim, se a gente não tomar uma medida contrária, criar ideias contrárias a isso, que impeça que isso aconteça, e a gente vai trazer o trabalho escravo de volta, dessa maneira, de outras formas. Teve recentemente a reforma trabalhista, né? Tem essa carteira de trabalho vermelha. Que hoje em dia essa flexibilização, ela traz esse home office, também de uma forma bem romantizada, né? Como se você tá em casa fosse te dar liberdades, né? Fosse você tá ali mais confortável. Tudo mentira. Não, dá certas liberdades. Mas você trabalha 24 horas por dia sem desligar, né? Então, mesmo aquela mensagem no WhatsApp, 11 horas da noite, que você tem que responder. Se você não responder, meu Deus do céu. Eu não respondo, eu já tô em coma nessa hora. Então, tem o home office, tem o trabalho temporário, que é um pouco que vocês já falaram também, né? E a terceirização, que abarca também muito o setor público, né? Se antes a pessoa fazia um concurso, era funcionário público, tinha lá certos direitos, hoje em dia não, há o contrato de empresas que reduzem os direitos do trabalhador ao máximo, exploram ao máximo, e esse trabalhador não tem nenhuma garantia, né? Por exemplo, agora, as escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, do município, os terceirizados que prestavam serviços de merendeira, faxina e tudo isso, todos foram mandados embora, tiveram seus contratos suspensos, porque são de empresas terceirizadas, né? Então, os direitos deles são revogados, assim, no estalar de dedos, né? Não há garantias, né? Essa questão da romantização, você falou do home office e tudo mais, e essa questão do trabalho por amor, que a gente estava até conversando antes de, tipo, se você faz uma coisa que você gosta, aqui eu acho que todo mundo gosta de dar aula, né? Se você faz uma coisa que você gosta e você cobra por isso, meu Deus do céu. Assim, mas você não ama dar aula? Por que você está cobrando? Gente, lógica capitalista, eu vivo no mundo capitalista, eu preciso de dinheiro para sobreviver. Não vai ser a gratidão do aluno que vai pagar a minha conta. Eu não vou chegar pro cara da lá e falar assim, então, meu aluno tirou 9 na prova de química. Ele vai pagar como? Eu vou pagar com reconhecimento. Como é? Reconhecimento, vou estar reconhecendo a qualidade da sua fruta. Não, como assim? Não, mas daí pra mim não... Com visibilidade, pode ser? Tá dando uma vitrine pro seu trabalho por aí. Eu sou formador de opinião, né? Sei. Zé, eu sei que a gente acabou de se conhecer, mas isso é o que há, assim, é branding. Tanto gerando desejo para a sua fruta, criando um merchandising próprio para elas, dizendo que é melhor que tem, criando uma relação afetiva e acabando criando um case. Eu prefiro dinheiro mesmo. Tá. É porque dinheiro, no caso, faz tempo que eu não recebo. Tá desempregado? Não, eu trabalho bastante até. É que eu sou artista, então as pessoas me pagam mais com reconhecimento mesmo. Entendi. Não tem isso. E essa romantização que volta naquilo que você tinha falado no começo. O trabalho como uma coisa ruim, uma coisa penosa. Se você faz aquilo que você ama, isso não é visto com bons olhos. Agora, se você faz aquilo que é pesado, aquela labuta,
Aí sim, beleza, você pode receber por isso. Só um comentário sobre o que a Bruna falou, não é nenhuma discordância, mas um comentário mesmo, que ela falou que essa questão da uberização seria uma modernização do trabalho escravo, né? Que eu acho que o grande capital, né, ele percebeu que o seguinte, qual era a lógica do trabalho escravo padrão, né, standard que a gente tinha no Brasil? Era um senhor de engenho, né, o dono de fazenda, que era o cara branco que morava na casa grande, né? E tinha a senzala, aqueles trabalhadores, e os negros trazidos para cá, os indígenas e, enfim, eles eram vendidos como coisas, né? Não sei se vocês sabem, o filme 12 Anos de Escravidão mostra bastante isso. Como é que era? Botava-se os negros, assim, em fila, né? E as pessoas iam escolhendo. Bom, esse aqui é o mais fortinho, essa é boa cozinheira, pelos atributos, né, daquela pessoa, iam escolhendo como produtos, como a gente escolhe produtos hoje. Então, você comprava um negro escravizado, traficado e escravizado, você comprava essa pessoa como uma coisa e ela era sua. Então esse é o meu negro. Se alguém batesse num escravo seu, você podia reivindicar e processar aquela pessoa por ter estragado um bem seu. Entendeu? Então ele era sua propriedade. Aí qual é a questão? A questão é que com o tempo moderno, né, com o neoliberalismo que a gente tem hoje em dia, né, que é a sofisticação do capitalismo, né, a gente tem vários discursos que rolam aí, essa fábula do empreendedorismo, ela inverteu essa relação ao contrário completamente. Porque você, na medida que na escravidão padrão lá de 1700, você tinha o cara como dono daquilo que ele chamava de aquilo, né, daquela pessoa, hoje em dia o empregador ele não quer nem saber o nome do cara. Por quê? Existe uma fábula do empreendedorismo que faz esse trabalhador trabalhar praticamente de graça, né, para um cara, para alguém, para alguma coisa que ele nem conhece, que não existe nenhuma relação, né? Nem aquela relação de dono que existia na escravidão, mas também nenhuma relação trabalhista comum e segura, né, legalmente, existe relação nenhuma. Então, hoje em dia, os entregadores de comida do iFood estão se organizando num sindicato e eles já estão se organizando para criar um aplicativo organizado por eles, certo? Onde as condições seriam completamente diferentes. Então, olha aí como é que vai evoluindo, né? Eles têm a sensação de que é injusto, mas como que eles têm essa sensação, né? Eles têm essa sensação a partir do momento que eles caem de moto e tem que ficar em casa parado por 2 meses com uma fratura exposta e eles veem as crianças passando fome. Eles têm essa sensação quando eles trabalham fazendo, enfim, num segundo emprego de 8 às 5 e de 18 às 23 eles trabalham entregando comida e eles veem que não tem tanta diferença assim, que mal dá para pagar a gasolina e o IPVA da moto, a manutenção da moto. Eles veem quando eles percebem que realmente, que realmente na conta do mês aquilo não fecha, né? E que a iFood é uma das empresas que mais cresce no Brasil e que a Uber é uma das empresas com maior quantidade de processos trabalhistas, e olha que nem existe relação trabalhista, né? Existe toda uma discussão sobre isso hoje em dia no Brasil, né? De qual é afinal a relação entre um motorista da Uber e a empresa Uber, né? Porque a Uber já passou muito tempo de ser somente um aplicativo que promove o encontro de um motorista com... A Uber começou como um aplicativo de carona compartilhada pela cidade. Ela começou com esse objetivo e hoje ela é uma empresa com um objetivo completamente diferente. Só que na hora de argumentar judicialmente, ela argumenta como se tivesse aquele objetivo inicial, entendeu? Não, a gente só administra, a gente é uma plataforma de logística. Só que não é, né? Porque o que ela exige dos motoristas, né, daquele aplicativo não é como se ela somente fizesse uma intermediação. Beleza? E é algo que a gente até quer que eles façam, né? Uma verificação de segurança, de antecedentes criminais, enfim, vários tipos de verificações a gente, enquanto usuário, até quer que eles façam. Mas aí, a partir do momento que eles exigem tanto do motorista assim, tem que haver algum tipo de relação que seja diferente de nada, né? Esses trabalhadores que você comentou, eles estão aprendendo na pele o conceito da mais-valia. Que eles trabalham, só que esse retorno vai pro dono da empresa e não para eles, né? Eu acho que é melhor um livro de história até para aprender esse conceito.
isso daí também é muito complicado, porque a gente entende as condições, ninguém aqui é um alienado, a gente entra em sala de aula, a gente se depara com a realidade de muitos alunos. Nós, professores também, muitos de nós passamos por muitas situações também, situações complicadas. A questão é o seguinte, que as pessoas normalmente argumentam assim: ah, mas eu tenho que comer, então eu sei que o Uber é ruim, mas se eu não for para o Uber, então eu não pago as minhas contas, então eu não como. O que a gente está trazendo aqui não é a pessoa que já está inserida, né, que já está numa situação drástica, é você que está estudando, está correndo atrás, está tentando melhorar, para que quando você tenha a condição de valorizar o seu trabalho, de valorizar a sua mão de obra, o seu tempo gasto, porque o tempo é dinheiro no sentido literal da palavra, que você faça isso. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, por que a profissão de professor, vou falar por mim, vou falar pela profissão na qual eu estou inserida, a profissão de professor. Antigamente, o professor mais valorizado era o professor mais velho, porque ele tinha mais experiência. E tem até umas tirinhas na internet que falam assim, quando você faz 18 anos, você não tem experiência e exigir experiência. Quando você faz 80 anos, você já está velho demais para o mercado. Quando você faz 35, você já está... Sabe? Então, são umas exigências que estão sendo colocadas para serem usadas como justificativa para reduzir as nossas condições, os nossos direitos. O que acontece hoje em dia, por exemplo, nas escolas. Antigamente, o professor mais valorizado era o professor mais antigo, entendeu? E esse professor, ele era bem remunerado, a experiência dele contava. Hoje em dia, não. A gente tem professores se formando, aí entram em escolas, ganhando abaixo do piso e recebendo metade por dentro, metade por fora. Olha que loucura isso. O que é metade por dentro, metade por fora? Você recebe metade de abaixo do... Olha isso, metade de abaixo do piso dentro da carteira e outra metade fora da carteira, porque para cada funcionário, a empresa paga quase que o valor de 2 funcionários em termos de impostos, entendeu? Ela paga o seu salário e ela paga como se fosse uma outra você, entendeu? Uma outra pessoa. É muito custoso um funcionário para a empresa. Então, eles estão querendo fazer essas jogadas, né, essa flexibilização dos seus direitos, para que, e com esse argumento de que, olha, se não for assim, não tem como te empregar. O trabalhador um dia vai ter que decidir: menos direito em emprego ou todos os direitos e desemprego. Então, a gente tem que começar a pensar dessa maneira, eu acho que o assunto de hoje é a gente acordar para a recuperação dos nossos direitos. Então, eu acho que a gente não está discutindo sobre as pessoas que já estão inseridas nessa condição, a gente está discutindo sobre pessoas que podem e que devem pensar diferente e que, assim que possível, elas têm de tomar uma posição diferente. Você tem que valorizar o seu trabalho e só assim a gente vai conseguir movimentar de uma maneira diferente, remar contra a maré e movimentar de uma maneira diferente isso tudo que está acontecendo e isso tudo que vai continuar acontecendo se a gente não fizer nada. Então, gente, é isso. Acho que já ficou mais do que bom, já passamos até um pouquinho do tempo. Então é isso, o recado da Bruna é muito pertinente, né? Vamos nos manter informados em relação a isso, porque o trabalho, ele é a parte central da vida de todo mundo, né? De todo mundo que já é um jovem adulto ou adulto, enfim. O trabalho é a parte central da sua vida, com certeza, né? Porque é através do trabalho que você retira o seu sustento e é a principal atividade na qual você está envolvido o tempo todo, né? Então é essencial que a gente perceba os movimentos que vão sendo feitos em relação ao trabalho, né? Essas leis trabalhistas que estão sendo colocadas aí, essas flexibilizações que vão sendo colocadas aí, que reduzem os direitos. É importante a gente estar sempre atento. Aumentou o volume das críticas às mudanças na legislação brasileira sobre trabalho escravo. Essa portaria promove que é um retrocesso. Criticaram hoje a portaria do Ministério do Trabalho que dificulta o combate ao trabalho escravo. Nas novas regras para caracterizar trabalho escravo, o fiscal precisa constatar a submissão do trabalhador sob ameaça de punição com uso de coação realizado de maneira involuntária. Antes, para caracterizar o trabalho escravo, bastava que fosse constatado trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes ou restrição de locomoção
por razão de A Organização dívida. Internacional do Trabalho mencionou os riscos de o país sofrer retaliações no mercado global. Tá? É importante a gente estar sempre lutando e se articulando para dizer não para essas coisas, beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado das discussões. Claro que a gente pegou só uma pontinha do iceberg aqui, tinha muito mais coisa para falar, mas o tempo não permite. Beleza, pessoal? Então, fiquem com Deus aí. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se cuidem. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Que a Bruna falou que a uberização seria um modelo moderno. Volta, Vivi. Ih, desculpa. Foi mal.